A paralisação dos caminhoneiros chega ao 8º dia nesta segunda-feira. Há bloqueios sendo registrados em 25 estados do país e também no Distrito Federal. A paralisação acontece mesmo após o governo federal ter anunciado na noite deste domingo uma série de medidas para atender à reivindicação da classe dos caminhoneiros. Entre elas, a da redução no preço do óleo diesel, que era a principal pauta de reivindicação. O governo anunciou a redução, portanto, de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 60 dias, alterando a sugestão dada e oferecida anteriormente de 15 dias e 30 dias, agora passando, portanto, para esse preço congelado, essa redução por 2 meses. Além da redução no preço do combustível, outras medidas também foram anunciadas pelo presidente Michel Temer. Entre elas, uma está relacionada à cobrança de pedágio, de eixo suspenso e também de caminhões vazios, e uma outra que fala também sobre o valor do frete praticado no país. Aqui nós vamos visualizar agora essas situações que foram citadas pelo governo federal, na voz do próprio presidente Michel Temer. Entre elas, destaque para essa isenção de pedágio para eixo suspenso de caminhões vazios e também uma tabela mínima para o preço dos fretes. Outras medidas também anunciadas foi a realização de 30% dos fretes da Conab para caminhoneiros autônomos. Esses termos foram acordados com representantes da categoria dos caminhoneiros em uma reunião realizada neste último domingo. E tudo foi publicado em no Diário Oficial da União, que teve uma edição extraordinária por conta dessa decisão feita no fim de semana. Bom, nós vamos acompanhar agora as partes mais importantes da declaração do presidente Michel Temer neste último domingo. Ele que falou a respeito do assunto, anunciando essas questões. Daqui a pouco, nessa edição, você tem esse posicionamento. E a gente trata agora a respeito de um outro assunto envolvendo ainda a greve dos caminhoneiros, mas falando especificamente sobre o projeto de lei 121 de 2017, que trata da criação dessa tabela de preço mínimo de frete. O Senado Federal deve votar em regime de urgência nesta segunda-feira este projeto de lei. Entidades representativas do setor produtivo estão reunidas neste momento em São Paulo, em um hotel, para dar uma conferência, uma entrevista coletiva a respeito dos impactos que esse projeto de lei, Fabiano, pode exercer sobre os custos de produção e assim onerar ainda mais para o produtor rural e, é claro, para o consumidor final. Bom, é importante lembrar que o Senado está reunido nesse momento, tem as discussões da apreciação do projeto de lei. Importante lembrar que esse projeto de lei traz impacto sobre diversas áreas do setor produtivo do país, tanto do agronegócio quanto também do setor industrial. E, na verdade, não tem muito apoio à aprovação desse projeto em várias instâncias, porque acaba encarecendo, de certo modo, os custos de produção. Já se anunciaram, já se pronunciaram a respeito desse tema algumas dessas instituições que têm se colocado, em relação ao fator dessa tabela de fretes. O fato é que a paralisação continua e traz fortes impactos sobre o sistema produtivo no país. Há quem diga que os custos ou aquilo que deixou-se de ganhar, que se perdeu, já passa numa conta mínima de 10 bilhões de reais. Vamos acompanhar na tela agora quais são as entidades representativas do setor rural brasileiro, setor produtivo, que estão se manifestando contrária a esse projeto de lei de criação de tabela de frete mínimo. Acompanhe conosco na tela. A ABAG é uma delas, a Associação Brasileira de Agronegócio. A ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que é a ANEC, a ANUT, é a Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, além deles, Citrus BR, que é a Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos, Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Sociedade Rural Brasileira,
Todas estas entidades estão reunidas, reforçando a informação, na manhã desta segunda-feira em um hotel em São Paulo, Hotel Maxud Plaza, para fazer uma conferência, uma entrevista coletiva falando a respeito de como que esse projeto de lei 121 de 2017 pode onerar ainda mais o produtor rural, ampliando os custos de produção e levar o preço dos alimentos finais ainda mais caro para o consumidor final. Resultado de um governo que pesa muito sobre o seu cidadão, que consome demais, gasta muito e alguém vai ter que pagar a conta. E esse alguém, aparentemente, não é o governo. Aliás, falando em governo, agora sim nós vamos conferir o que o presidente Michel Temer, os principais pontos que foram colocados à disposição pelo governo federal para tentar esse acordo, publicado já em Diário Oficial da União, mas para tentar um acordo com a categoria dos caminhoneiros. Começo pela primeira. A primeira reivindicação dos caminhoneiros: o preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Os senhores sabem que a Petrobras recuperou-se nestes últimos 2 anos e não é possível criar à Petrobras uma dificuldade operacional e de recursos que retire dela o grande prestígio nacional e internacional que recuperou nestes 2 anos. Quero anunciar uma segunda medida. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Até confesso, a primeira das hipóteses era 15 dias, depois 30 dias, agora acertamos que será por 60 dias, sem modificação no preço. E a partir daí, ou seja, daqui a 2 meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. Há um terceiro ponto que derivou de todas essas conversações. Eu estou editando uma medida provisória para que seja cumprida em todo o território nacional a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Temos outra decisão, a quarta decisão. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Quero registrar que ainda há um quinto ponto, também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete, conforme prevista no projeto de lei 121, que está sob análise do Senado Federal. Aliás, eu devo registrar que a decisão de editar esta medida provisória foi tomada após diálogo que mantive com o senador Eunício Oliveira.
Bom, a gente viu aí presidente Michel Temer anunciando todas as medidas acordadas com a categoria dos caminhoneiros neste último domingo. E apesar disso, de atender a essas 5 reivindicações, há paralisações acontecendo ainda nesta segunda-feira, já no 8º dia de greves. 25 estados do país e a capital federal registram bloqueios. A gente vai acompanhar agora com a Annelise Nicolodi como está a movimentação no Rio Grande do Sul. Estradas praticamente vazias. O vai e vem de caminhões, comum nessa época do ano, deixou de ser rotina nas rodovias gaúchas. O transporte da soja, principal produto do agronegócio mundial, está parado. E o custo para transportar a produção é um dos motivos das paralisações que pararam o Brasil na última semana. E essa luta não é só nossa, caminhoneiro, são os nossos produtores que produzem o alimento nas nossas mesas. E isso daí custa, tudo é óleo no combustível, tudo é custo para a gente. O custo deles aumentaram. Hoje uma máquina grande gasta mais de 2.000 litros para trabalhar dia na época da safra. Olha o preço, a diferença do custo que ele está aumentando hoje. Até os próprios agricultores estão nos apoiando, estão junto conosco. A falta de combustível nas bombas foi o primeiro reflexo sentido pelos consumidores. Mas a escassez de produtos e serviços não parou por aí. A última semana foi marcada por desabastecimentos em vários setores. E em apoio aos caminhoneiros, muita gente foi às ruas brigar por medidas econômicas mais eficientes por parte do governo. É uma bandeira que deve ser erguida por toda a sociedade, por todo cidadão trabalhador, e que aqui nos caminhoneiros encontrou uma ênfase muito forte, é o ponto de partida, e a partir disso eu acho que toda a sociedade tem que se unir. Eu acho que todo trabalhador tem que estar aqui presente, reivindicando contra esse desgoverno que fez essa tributação promíscua, essa taxa de impostos caríssima, e que acarretou nessa inflação aí, no preço altíssimo do combustível. É o fim do mundo nós pagarmos por combustível feito aqui no Brasil um valor desse exorbitante. Mesmo com prejuízos enormes na produção de leite que não pode ser escoada e na falta de ração para alimentar aves e suínos, os produtores rurais e cooperativas apoiam a greve. Apoio também de comerciantes. Em várias cidades gaúchas, os lojistas fecharam as portas, declarando guerra ao aumento no preço dos combustíveis. Como empresário e como representante da entidade ACI, nós somos totalmente favoráveis e nos engajamos ao projeto, ao manifesto dos caminhoneiros. Acho que a classe está de parabéns, está liderando um projeto, um protesto, um manifesto que vem de encontro a todo o interesse de toda a sociedade. A sociedade, os empresários, não aguentam mais pagar essa conta. Então, é óbvio que a entidade como um todo, representando o comércio local, junto com o Sindilojas, junto com o CDL, não poderia deixar de apoiar esse movimento. A causa é legítima e esperamos, com essa maravilha de pessoas que está hoje aqui em frente à Prefeitura, que as nossas autoridades se sensibilizem para a gravidade do qual o Brasil está passando. Nem o anúncio de algumas medidas por parte do governo foi suficiente para interromper os bloqueios. Nós precisamos um preço que realmente nos convença para nós trabalhar. Não é 30 dias que nós vemos sofrendo, é mais de ano e muito mais que a classe vem sofrendo. Nós queremos um reajuste que seja uma pauta que seja firme, que a gente saiba que tu vai trabalhar sem ter um aumento e um aumento significativo, de redução significativa dos aumentos que teve. Entende? Não pode ser um aumento e nós vamos estudar uma pauta. Não, nós queremos definitivo um resultado do preço do óleo que baixe um significativo para trabalhar. O governo do Rio Grande do Sul decidiu constituir um gabinete de crise para monitorar os impactos provocados pela greve. O comitê, que terá a coordenação do vice-governador José Paulo Cairoli, é formado pelos secretários da Agricultura, Segurança Pública, Saúde, Transportes e o coordenador da Defesa Civil. A primeira medida tomada pelo grupo foi a de ingressar com uma medida judicial por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado para desobstruir as rodovias gaúchas, que ainda apresentam bloqueios de caminhoneiros.
Mesmo com o bloqueio das rodovias, as atividades no campo não param. A Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, participa do programa agora, contando pra gente como que o clima se comporta em todo o Brasil no mês de junho, para as áreas agrícolas. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O mês de junho já começa com mudança no tempo em grande parte do centro-sul do Brasil. O que acontece é que as instabilidades agora vão se tornar um pouco mais persistentes em áreas do sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. As instabilidades também devem alcançar sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro também. Isso é comum para esta época do ano, o aumento das chuvas na região sul do país. Outro fator que colabora bastante para esse aumento das instabilidades é o fenômeno Laninha, que já está em fase de finalização. Os próximos mapas já mostram essa mudança no padrão das chuvas. Então, já no início do mês de junho, até pelo menos o dia 2, já volta a chover na região sul. Rio Grande do Sul já recebe pancadas que garantem acumulados de até 30 milímetros. A partir do próximo período, entre os dias 13 e 7 de junho, mais uma vez, a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul ainda recebem instabilidades bastante frequentes. E o volume de água é bastante significativo também. No Paraná, pode chover em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. E até pelo menos o dia 12 de junho, teremos instabilidades frequentes, tanto na região sul, no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, áreas mais ao sul de Minas Gerais. Então, o mês de junho é marcado por essa mudança no padrão das chuvas, volta a chover em áreas mais ao sul do país. Esse aumento das instabilidades por conta de diminuir a incidência de radiação solar pode ainda atrapalhar algumas lavouras que estão em fase de crescimento, como é o caso do trigo e também do milho segunda safra. Agora, conforme as instabilidades se tornam mais frequentes também durante o mês de junho, em áreas produtoras do sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, pode vir a atrapalhar também o andamento da colheita para as lavouras que já estão nessa fase, como é o caso da cana-de-açúcar, das lavouras de café e também das lavouras de laranja da região. Já durante o mês de junho, a tendência não é de quedas de temperaturas tão significativas. Então, ainda deve ter a entrada de alguma massa de ar mais frio, só que não deve ser aquela temperatura tão intensa e baixa nessas regiões. É apenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que deve ter ainda temperaturas um pouco mais baixas, com algum risco para eventual geada, principalmente nas áreas mais altas. Mas, de maneira geral, o mês de junho não representa riscos para geadas amplas e abrangentes, alcançando o sudeste e também região centro-oeste.